Doutora Miriam, nós fizemos mais de 20 entrevistas durante esses dias que ficamos aqui. Não chegamos nem à metade do número de palestrantes, que foram mais de 50 durante todo esse evento. Mas o que nos parece, que a gente ficou sempre à frente aqui, é que parece que a ideia corrente entre os palestrantes e o próprio, vamos dizer assim, essa semana de ciência, de discussão, me parece que é a questão da dissociar a espiritualidade das religiões. Eu tenho ouvido aqui muitos falarem, talvez não com essas palavras, mas deixam subentendido, ou até fazem a gente entender que a espiritualidade é inerente do ser humano. O ser humano é matéria e espírito, então a espiritualidade faz parte dele. E isso não é, vamos dizer assim, não deve ser assumido pelas religiões em si, mas sim assumido pelo próprio ser humano, que acha que isso é coisa de religião. Se fala em espiritualidade, é religião. E eu queria saber essa discussão dentro do NIET, como que está sendo tratado, se é nesse sentido mesmo, que me parece que veio a entender dessa forma, pelos palestrantes, pelas pessoas que passaram por aqui, se é dessa forma mesmo que o NIET está defendendo e está trabalhando, como é que está sendo essa ideia? Na realidade, a gente, do ponto de vista de aprofundamento, a gente ainda está um pouco devagar. É óbvio que nós temos divergências. Eu estou falando a partir do que eu conheço, como qualquer um de vocês falariam a partir do que vocês conhecem, né? Então, às vezes a gente se pega falando espiritualidade como se fosse religião, porque esta é a lógica aonde a gente foi educado, na grande maioria das vezes. Então é preciso que a gente aprofunde um pouco mais essa questão, porque começando que um núcleo de extensão, ele tem uma grande vantagem, que é a abertura para acolher os diferentes e os estranhos e os que estão fora da universidade, mas também, como é um núcleo que basicamente ele é feito de trabalho voluntário, nós também temos uma situação de flutuação nos componentes. Alguns se aproximam, se afastam, dependendo de quem está na coordenação dos trabalhos, tem uma lógica. Eu assumi o NIET em março desse ano. Antes disso, eu acompanhei o NIET, antes mesmo dele ser NIET, durante muito tempo, porque eu coordenei seminários do NIET para o NIET, sem ser NIET, tá? Mas eu acredito que tudo tem a ver com as nossas formulações científicas. Eu venho da área da saúde, tenho trabalhado com educação em saúde há muito tempo. E o que eu tenho percebido? Quando ele me diz aqui da questão do autoconhecimento, é fundamental que as pessoas se deem conta do que elas fazem, ou do que elas não fazem, né? Então, racionalizar os automatismos. Exatamente. Talvez se aperceber que a ciência até então, dita como verdade, né, absoluta, ela também não é tão absoluta assim como a religião também não é tão absoluta assim. Muitas das verdades que a gente conviveu estão sendo refutadas. Então, neste momento, a discussão que a gente está tendo dentro do NIET é essa. Afinal de contas, o que é espiritualidade? E isto fez com que a gente formulasse um programa de rádio. Nós estamos, neste momento, promovendo entrevista com os participantes dessa semana, perguntando para as pessoas: o que significa espiritualidade para você? Utilizando um método de narrativa de histórias, né? E perguntando para essas pessoas como é que ela se expressa no cotidiano, essa espiritualidade, ou não se expressa. E, no terceiro momento, perguntando como é que isto vem para dentro da sua profissão. Porque parece que é uma coisa que está separada, mas ela vem para dentro da sua profissão, com certeza. Os comportamentos fundamentalistas, seja da parte da ciência, seja da parte da religião,
são perturbados pelos seus afazeres, porque o cotidiano mostra que a realidade ela é transitória e ela é captada por nós pela forma como a gente pensa. Então a gente tem feito esse questionamento e a gente tem feito alguns estudos mais específicos, que aí são grupos de espíritas que estão fazendo um estudo mais específico sobre a ação de algumas metodologias, seja de cura, seja de educação, de como elas se refletem, né, sendo feita de um jeito ou de outro. Então, eu acho que a gente tem um rol de investigações ainda começando. Mas, nesse sentido que a senhora está falando, quais são os trabalhos práticos que o NIET está desenvolvendo? Já falou um aí, eu acho que um grupo de pessoas está fazendo alguns experimentos. Neste momento, nós estamos tentando formular um grupo que não seja extensão, que seja pesquisa. E nós temos dentro da área da pesquisa um grupo bem vinculado à educação e saúde e um grupo vinculado a práticas de apometria, por exemplo, onde está sendo estudado como que a apometria está se desenvolvendo ou como os usuários da apometria recebem essa metodologia. Tem alguns outros estudos que aí eu não saberia te dizer exatamente em que pé está, porque eu ingressei há muito pouco tempo, que tem a ver com comunicação, que basicamente o grande líder desses estudos é o professor Cícero, que acredito que já tenha dado entrevista para vocês. Então, sim, podem ligar essas informações, né? Certeza. Então, que também o professor Cícero, ele é do NIET.